Antes do vulcão cobrir Pompeia, antes da expansão e dominação europeia, antes de Jesus caminhar pela Galileia, o mundo era só uma pangeia, uma pangeia. Antes de Platão ter a primeira ideia, antes de Homero escrever a Odisseia, não havia mitologia de Medeia, o mundo era só uma pangeia. Ô Rocha querida, se você pudesse falar, contar das suas vivências, das suas experiências, de tudo aquilo que você passou, dentre esses milhares, milhões e por que não bilhões de anos, tudo isso em minhas mãos. Se você pudesse falar, o mundo seria bem diferente. E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Professor Fernando aqui na área. E hoje nós vamos falar dela, da Terra, da formação da Terra, dos componentes. Só lembrando vocês que essa aula é a aula 9 da apostila A, da frente A de Geografia. Como esse conteúdo é um pouco extenso, eu resolvi dividir essa aula em duas partes. A primeira parte nós vamos falar sobre as eras geológicas, a história da Terra. E na segunda parte nós vamos falar um pouquinho sobre as rochas, sobre a formação, né, a forma, o que tem nessa terra, né, que são as rochas, a base principal de tudo isso. Bem, a comunidade científica, ela aceita como verdade que a Terra tem cerca de 4,6 bilhões de anos. Isso é muito tempo. Então, como dividir os acontecimentos do planeta Terra, né, como contabilizar o tempo dentre esses 4,6 bilhões de anos? Foram criadas as eras geológicas, ou a classificação do tempo geológico, para ser mais exato, né? Dentre as várias criações existentes, existe um cara que se destaca, que é o John Lawrence Cope, que viveu no século XX e criou uma divisão bastante interessante do tempo da Terra. É uma organização, é como se fosse um calendário. Nós, seres humanos, usamos, né, o tempo histórico, que é dividido em meses, anos, décadas, séculos, milênios. E na classificação do tempo geológico, é uma divisão muito parecida. Mas só os nomes eles se modificam. Então, se atentem a eles. Nós temos aqui os éons, que é o período, né, o tempo, a quantidade de tempo maior, que se subdivide em eras, e assim vão se subdividindo em períodos, épocas e idade. Então, os éons se subdividem em eras, que subdividem em períodos, que se subdividem em épocas, que subdividem em idades. É bastante fácil encontrar essa tabela, eu vou postar aqui para vocês também, onde é tudo especificado, com tempos, com acontecimentos, é bem interessante. Mas vamos entender um pouquinho sobre o que aconteceu nesse tempo, né, dividido, nesse tempo geológico. Bem, vamos falar um pouco sobre os éons, que é a parte mais extensa de todos. Bem, a primeira, né, de todas elas é o pré-cambriano. Pré-cambriano, que é a parte que existe entre os primeiros 4,1 bilhões de anos do planeta Terra. Então é uma parte bastante extensa, cerca de 80% daquilo que acontece no planeta Terra, que aconteceu no planeta Terra, está nesse éon. Ele se subdivide, que são as primeiras partes desse pré-cambriano. Aqui nós temos de 4,6 até 4 bilhões de anos. Nós temos o período aqui, né, o Adeano, que significa, né, a própria definição grega do Hades, do inferno, que é aquela parte onde o planeta Terra é uma bola de fogo gigantesca. Ou também pode ser chamado de era azoica, sem vida. Não era possível existir qualquer tipo de vida no começo do planeta Terra. Bem, e no pré-cambriano, nós temos alguns acontecimentos, né? São 4,1 bilhões de anos, então são vários acontecimentos. O que se destaca aqui é a consolidação da crosta terrestre, da atmosfera e dos oceanos, né? Como conhecemos
oceano, atmosfera se forma nesse período, a primeira glaciação, primeira bola de gelo da Terra, aparecimento das primeiras formas de vida, aquela vida bem rudimentar, e também no Brasil aconteceu a formação da Serra do Mar, aquela serra que corta o litoral brasileiro, né, de leste, de norte a sul. Então, uma serra bem interessante, bem antiga, que foi formada nesse éon, nessa parte da história do planeta Terra. Bem, e depois do éon pré-cambriano, vem esse éon aqui, o éon fanerozoico. Esse éon foram os últimos 542 milhões de anos do planeta Terra. Dentro desse éon existem várias eras. E dentro dessas eras, né, que são as eras paleozoica, mesozoica e cenozoica, essas eras elas são muito importantes para entender o contexto atual do planeta Terra. Então, os principais acontecimentos, os principais eventos que vão ser relevantes para entender a nossa vida, a configuração do planeta Terra atual, está dentro desse éon, do éon fanerozoico. Não que o pré-cambriano não seja importante, é claro que foi. É um período muito longo, mas só que por ser muito antigo, existe uma dificuldade gigantesca do ser humano, né, saber o que aconteceu. Então, o ser humano ele sabe mais o que aconteceu no fanerozoico do que no pré-cambriano. Beleza? Então vamos lá, vamos observar o que essas eras geológicas nos trazem. Vamos começar aqui com a era paleozoica. A palavra paleozoica significa vida antiga. Então olha só uma divisão, né? As vidas antigas, as primeiras formações de vida mais complexas, elas surgem aqui. Então essa era, ela durou durou 300 milhões de anos. Então, entre o período de entre 542 milhões de anos até 250 milhões de anos atrás. De 540 milhões até 250 milhões, cerca de 300 milhões de anos. Essa era é dividido em períodos, são 6 períodos aqui, né? Período cambriano, que são os mais antigos, ordoviciano e siluriano. Esses são os mais antigos. E os mais novos dentro da paleozoica, devoniano, carbonífera e permiano. O que aconteceu aqui? Quais foram os principais acontecimentos dessa era geológica? Então, nós temos intensos processos de sedimentação, né? O relevo, as rochas começam a se sedimentar, e nós temos também a Pangeia. Nesse período existia a Pangeia, começa a separar a Pangeia. Então aqui, né? Origem das florestas e peixes anfíbios, formação de grandes reservas de carvão mineral, carbonífero, né? O carvão é uma rocha sedimentar de origem fóssil. Então, as florestas foram enterradas devido ao processo de sedimentação. Então, a formação de grandes reservas de carvão. Consolidação do continente Pangeia. Então, aquilo que a gente sabe que é Pangeia é aqui, mas ela vem se separando depois. E no Brasil, formação de bacias sedimentares paranaica e os depósitos de carvão mineral da região sul do Brasil. Então, essas são as principais características dessa era geológica. Viu que não é necessário saber de muitas coisas. Claro que aconteceram milhares de coisas dentro da biologia, vocês vão aprender muitos animais que surgiram, mas aqui é interessante saber esses pequenos detalhes que eu falei para vocês. Bem, a Mesozoica. Mesozoica, que significa vida média, mesomédia, que vai de 250 milhões de anos até 66 milhões de anos.
Então ela dura cerca de 180 milhões de anos. Aqui aconteceram coisas interessantes, né? Que mexem com o imaginário das pessoas. Então nós temos o período Triássico, Jurássico e Cretáceo. Isso te lembra alguma coisa? Lembra, né? Os dinossauros, esses dinossauros fantásticos. Então o que aconteceu aqui, né? Erosão e sedimentação, florestas e dinossauros, o crescimento das grandes florestas, os dinossauros e esses bichos maravilhosos. E também nós temos a separação já da Pangeia e também a separação da Gondwana, né? Laurásia e Gondwana. Começa a separar esse continente e nós temos um derrame de Trapp. O que é isso? Aqui, principalmente na nossa região sul, a formação das cataratas está ligada com a separação da Gondwana que aconteceu nessa era. Então as cataratas do Iguaçu começaram a se formar lá no Mesozoico. E esse derrame de Trapp, que foi um derrame vulcânico gigantesco, dizem que foi um dos maiores, se não o maior do mundo, aconteceu um derrame vulcânico que cobriu boa parte da região sul do continente sul-americano e formou essa terra roxa, essa terra fértil que nós temos aqui. Então, olha só a ligação com a separação da Gondwana, forma aquilo que nós conhecemos aqui em Foz do Iguaçu. E o livro de vocês traz, o que nós temos aqui? Nessa era, os dinossauros, divisão do continente, primeiros mamíferos, grandes vulcanismos, está separando tudo, as placas tectônicas estão separando, divisão do continente Pangeia e posteriormente a divisão da Gondwana. A Pangeia se divide, né, em Laurásia e Gondwana, e no sul a Gondwana se separa, né, vai África para um lado, América do outro, e formou aquilo que nós temos aqui. E no Brasil, formação de grandes bacias, no mundo, né, formação de grandes bacias petrolíferas, e no Brasil, os derrames vulcânicos, o Trapp. Isso aqui é interessante, que essa parte aqui aparece no vestibular da UniOeste, porque o Trapp, né, esse derramamento vulcânico, a formação do terceiro planalto paranaense, se deu na era mesozoica e formou essa nossa base que nós vivemos aqui no oeste do Paraná. E a mais recente, que é a Cenozoica, que é vida nova, vida nova. Então são de 66 milhões de anos até o dia de hoje. Então, de 66 milhões de anos atrás até o dia de hoje. Então, cerca de 70 milhões de anos. Isso também é dividido em períodos, né? O período Eogeno e Palogeno, que é dentro do terciário, e o quaternário. E o que aconteceu dentro desse período? Né? Dentro dessa era, né? Que os períodos são divisões um pouco menores. Né? O que aconteceu dentro dessa era, dentro desse tempo? A evolução dos seres humanos, então nós, seres humanos, como somos hoje, surge aqui. A última era do gelo, a última vez que o continente, né, o mundo se resfriou, aconteceu aqui. A formação dos dobramentos modernos, que são os Alpes, Andes e Himalaia. Então, perceba que o planeta Terra está em constante, né, mudança, constante movimento, e os dobramentos modernos, eles acontecem dentro dessa era. Né? As principais cadeias montanhosas do planeta Terra, elas se formam aqui. Então por isso que se chama moderno, né? Apesar que para nós 60, 50 milhões de anos atrás não é nada moderno. Mas para o planeta Terra o que é 50 milhões de anos para quem tem, né? 4,6 bilhões, como se fosse um ano da nossa vida, nem isso. Então são modernos, são formações novas. E as que aconteceram mais, né, antigas, são os dobramentos antigos, como a Serra do Mar do Brasil, por isso que ela é baixinha. Mas isso a gente vai estudar em outras aulas, né? Por que as montanhas elas continuam crescendo em alguns lugares e outros lugares elas não crescem mais, né? As altitudes são menores, tem a ver com a movimentação das placas tectônicas. Eu já estou dando um spoiler aqui, mas a gente vai ver isso nas próximas aulas. Então, nesse período de tempo, né, nessa era, aconteceram
essas formações dos dobramentos modernos, a configuração atual dos continentes e oceanos, né, a divisão dos continentes, África, Ásia, Europa, dos oceanos, aquele mapa mundi que a gente vê se configura aqui, né, do jeito que está. Ah, professor, então quer dizer que está em mudança ainda? Está. Se nós conseguirmos sobreviver alguns bilhões de anos, a gente vai ver o planeta Terra de uma configuração totalmente diferente. E no Brasil, o que de importante aconteceu? Formação das bacias sedimentares da Amazônia e do Pantanal Mato-Grossense, né? Bacia sedimentar, a gente vai ver que é uma grande formação de rochas sedimentares, né? Uma bacia sedimentar, lugar onde os sedimentos se depositam. Vocês já viram então que a gente está falando também, né, de sedimentos, de dobramentos, de rochas modernas, antigas. E isso vai envolver a segunda parte da aula, que nós vamos falar sobre rochas. Belezinha? Então, gente, esse conteúdo sim é um conteúdo bastante teórico, tem muitos nomes diferentes, então é necessária a leitura e na plataforma de vocês estarei colocando algumas atividades referentes a isso. Então façam elas e na próxima aula, né, que é a próxima que eu vou gravar aí, no finalzinho dela nós vamos fazer umas atividades que vai envolver esse conteúdo e o próximo conteúdo. Beleza? Então, até daqui a pouquinho. Não deixem de ver o próximo vídeo dessa aula, que agora vamos falar de rochas. Não é pedra, é rocha, rocha. Beleza? Até daqui a pouco.